Yo, Geek! Surissima! Nos seus quase 30 anos de história, One Piece colocou para nós grandes expectativas para a saga de Elbaf. Se esperava-se muitas coisas e até agora vem cumprindo essas expectativas, principalmente em sua trama e da forma como a saga está expandindo cada vez mais a lore do mangá de Eiichiro Oda. Mas o capítulo 1171 nos trouxe algo bem singular. Elbaf é Di. O que Musama quer dizer com isso? Será que a ilha que os gigantes habitam está viva? Será que Elbaf já foi um grande guerreiro? Isso é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Elbaf com certeza carrega grandes características para a trama de One Piece, sendo colocado para nós como um grande alvo ou até mesmo um dos maiores planejamentos de Eiichiro Oda. Desde o capítulo 105, capítulo 106, nós observamos aqui o nosso querido autor produzindo e já armando camadas para que Elbaf fosse colocado em sua importância para a história. Para o capítulo 106 ou 105 e a gente demorar mais de 1000 capítulos para chegarmos lá, o Oda deve ter cozinhado muita coisa para produzir neste arco. E não é à toa, não foi à toa, porque é nesse arco que a gente viu o painel, o mural ali de Harley, vimos o flashback do Shebeck, vimos também toda a história do Harold, Shanks e também do Loki. Tudo isso sendo colocado através de camadas para Gold Roger, Monkey D. Garp e também Monkey D. Dragon. Todos esses personagens extremamente cruciais, colocando um pouco mais sobre suas origens e abordagens através da trama de One Piece. Então Oda esteve cozinhando durante todo esse período para alimentar ainda mais as camadas para este arco absurdo. E nós então temos o contexto sobre Elbaf. Elbaf tem uma característica muito especial, muito excêntrica. É uma ilha que está rodeada através de uma árvore. A árvore acaba trazendo alguns conceitos através de cada mundo, seja ali através do submundo, seja através do mundo do sol, ou seja através ali do mundo celestial, deste local celestial onde nós ainda não vimos. E tudo é separado ali para a árvore de Adam puder realmente colocar as suas garras, os seus galhos, espalhar todo esse contexto na trama de One Piece. E é muito legal ver isso e esse aprofundamento acontecendo. Mas como eu disse, Musama pode ter dado ainda mais pistas para apontar que Elbaf está viva. Meus amigos, essa semana nós não tivemos capítulo de One Piece, mas amanhã é o domingo que se encerra a pausa de One Piece. E a gente já começa realmente a aquecer os motores, porque normalmente era para ser o sábado de previsões, mas eu já adiantei as previsões. Eu acabei confundindo aqui as previsões do capítulo 1172, então eu trouxe o 1172 e também o 1171 na semana passada, ou na semana retrasada, na verdade. Algumas predições estão lá, algumas coisas a gente já acertou do 1171 e provavelmente Musama deva aparecer no 1172. E é claro que é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, se inscrevendo aqui no canal do Geek Brasil. Vamos juntos chegar na nossa marca de 200 mil inscritos ainda este ano. E você pode vir fazer parte da nossa tripulação, fazendo parte aqui, contribuindo, seja através da membresia do canal, pelo Pix ou até mesmo pelo Valeu. Chegando no valor aqui de 50 pila, você consegue ficar acreditado nos conteúdos. Aí você escolhe um membro da tripulação, um cargo na tripulação para você ficar acreditado e fortalecer ainda mais os vídeos do Geek Brasil. Existem grandes referências na trama de One Piece
através das correlações de sagas. Não sei se você sabe, mas o Eiichiro Oda, ele tem ali algumas características interessantes. Ele correlaciona capítulos através de suas próprias numerações, e é através disso que a gente faz as previsões dos capítulos, mas o Oda também correlaciona sagas. Ele consegue correlacionar sagas através de arcos e através da numeração. Inclusive, o Oda tem correlacionado até mesmo os capítulos pelos volumes, não só pelos capítulos, não só pela saga, mas também pelo número do volume que aquela obra ou aquele capítulo está sendo proposto. Então ele tem toda uma temática, uma teia ali de aranha de forma absurda para ter um controle sobre a sua história. Por isso que o One Piece é tão bem amarradinho assim, né? Tanto assim de forma como camadas. E a gente pode observar que existe uma correlação, um espelhamento muito grande de Little Garden com Elbaf. A gente sabe disso, né? Existe uma correlação muito grande onde nós temos um grupo de pessoas atacando os gigantes e eles são liderados por uma figura oculta nas sombras. Estou falando dos Baroque Works? Estou falando dos Cavaleiros de Deus? Tem uma correlação bem possível aqui. Então nós sabemos também que lá em Little Garden nós tivemos a apresentação de Dory e Brogy. E como nós vimos em Elbaf, claramente Dory e Brogy também estariam neste arco. E é eles exclusivamente que salvam os Mugiwaras lá de Egghead e acabam trazendo eles ali para Elbaf. Mas não é somente eles que fazem parte dos dois arcos que estão tanto em Little Garden quanto também ali em Elbaf. Nós também temos um outro personagem muito interessante, que é quem? Louis Arnold. Louis Arnold, que é um dos personagens mais enigmáticos da trama de One Piece. Ele aparece em livros, ele aparece na narração e ele aparece em alguns contextos muito específicos. Ele fala sobre o Jardim dos Gigantes. Se ele fala que Little Garden era o Jardim dos Gigantes, isso quer dizer que talvez o Louis Arnold seja alguém que já estivesse vivo há pelo menos 100 anos. Se estivesse relacionado, se essa fala dele estiver relacionada a o Dory e também ao Brogy. Mas ele também fala para tomar cuidado em Elbaf, que aqueles que estão em Elbaf devem tomar cuidado, porque senão eles podem ser afetados por algo. A gente estava teorizando que poderia ser a passagem de tempo de forma menos acelerada, né? A passagem de tempo seja de uma forma diferente, mas Eiichiro Oda pode vir ali cozinhar algo ou um contexto um pouco maior além da correlação do tempo, porque a correlação do tempo já está algo muito evidente na trama. Fora que nós temos uma teoria aqui no canal em que eu acredito que tanto Louis Arnold, Polo e Marco sejam a mesma pessoa. Como nós sabemos, o Marco, ele carrega a característica de um explorador. O Marco, ele é um explorador, o Polo, ele é um explorador e o Louis Arnold também é um explorador. Então, a teoria de que a fruta da Fênix do Marco, toda vez que ele morre, ele volte à vida, no caso o Polo quando morreu virou o Marco, pode ser algo muito bem suscetível nessa base, nessa ideia, para fortalecer ainda mais a conexão entre as sagas. Vendo então como funciona ali as camadas de Little Garden e até mesmo a geografia da ilha, nós temos que nos lembrar dos dois dragões dos mares que o Dory e o Brogy mataram. E isso é muito interessante, porque esses dois dragões dos mares que foram mortos ali pelos gigantes foi o que ocasionou a comparação ali entre os dois sobre quem era o maior, foi o que ocasionou a briga deles por 100 anos. Uma briga que eles nem mesmo lembravam de como começou. Olha só que coisa interessante. Essa não parece a mesma descrição que o Vegapunk faz sobre uma briga que começou há 800 anos e ninguém sabe quem estava certo, quem estava errado? Parece uma motivação besta se você parar para pensar.
mas uma briga que começa com uma motivação besta pode desencadear um efeito borboleta. E isso é algo que a gente veio a descobrir posteriormente, porque quando nós conhecemos a ilha, os crânios dos reis dos mares fazia parecer que esses crânios estavam ali há muito tempo, porque a própria mata nativa da ilha já havia tomado ali os crânios, já haviam tomado ali completamente a base em relação a esses animais. Então, visto de forma como a ilha está isolada da linha do tempo há muitos anos, fica muito evidente que poderia ser um dinossauro, algum bicho gigante, algo ancestral que viveu naquele lugar, ou pelo menos morreu ali naquele lugar, como no caso a gente viu tantos reis dos mares sendo colocados ali através dos seus corpos e ficando apenas o crânio deles por ali. Mas de fato, nós temos aqui que esses reis dos mares já foram vivos algum dia. Então, voltando com a comparativa para Elbaf, temos algo muito semelhante no meio da ilha que parece ser algo muito ancestral, que é o que? A árvore de Adam. A árvore de Adam, ela parece que está ali há muito tempo, que está ali há muitos anos, algo que ficou de uma forma assim, de um jeito ancestral. E isso é uma comparativa com o que acontece em Little Garden, quando a gente começa a pensar de que aquele algo ancestral na ilha, que parecia estar lá há muito tempo, gerou toda a confusão e a briga envolvendo o Dory e também o Brog. Nós então entendemos, começamos a pensar, e pode até parecer loucura, mas assim como os reis dos mares estiveram um tempo vivo, a árvore de Adam, que é a ilha de Elbaf, possivelmente pode ser a ilha de Elbaf, está viva e pode ser o primeiro Di do mundo de One Piece. O Frank, ele já nos disse várias vezes que essa é a melhor e a mais incrível madeira para se usar no mundo em uma construção naval. É dela que tanto o Sunny quanto também o Oro Jackson foram feitos. E através disso, o Frank conseguiu fazer uma nova embarcação para que os Mugiwaras pudessem atravessar meio mundo e chegar na jornada, no percurso da jornada em que eles estão. Mas como eu falei para vocês, no capítulo passado, no capítulo 1171, Imu diz como uma curiosidade de um fator bem interessante. Imu acaba dizendo que Elbaf é Di, o que levantou até mesmo uma grande complicação na tradução prévia de que haviam traduzido de que Elbaf é dos Di, o que leva a uma interpretação diferente. Nós temos uma diferença na semântica dessa afirmação. Você dizer que o Brasil é da América do Sul não faz o Brasil ser a América do Sul. Elbaf ser um Di não faz ele ser dos Di. Tem uma interpretação diferente. Elbaf é um Di. Essa é a especificação de Imu. Imu deixa muito claro que Elbaf também pertence aos Di. Não no contexto de que Elbaf é um território dos Di, mas assim como os Monkey, como os Jaguar, como os Trafalgar, como também ali os Marshall, os Dave, o Shebeck não, o Shebeck é outra coisa. Os Dave, os que mais? Os Portigas, os Gol, todos esses personagens também são Di. Então Elbaf também é Di nesse contexto. O Roberto, ele fez um apontamento bem legal lá na sua última thread no X sobre Elbaf, e isso combina perfeitamente com a fala de Mu. Na cena que nós estamos observando a batalha ali do Dory contra o Brog, quando o Mr. Tree ele acaba ferindo o Dory, a tradução mais comum que nós temos, tanto na animação quanto também nas versões do capítulo de One Piece, dessa saga, diz que quando o Dory ele é ferido, ele informa de que esse é o julgamento do deus da guerra de Elbaf, e ele decidiu isso. Só que o Roberto ele traz um outro apontamento. Ele fala o seguinte, que na verdade o que é dito nessa frase é Kurewa Tatakai no Kami Erobafu no Kudashita Shibanda, que quer dizer isto é o julgamento que o deus da batalha Elbaf decretou, ou seja,
não é o deus da guerra de Elbaf, mas que Elbaf é o próprio deus da guerra. Então isso coloca aqui um conceito de que em One Piece, deuses são criaturas vivas. Se Elbaf é o deus da guerra, isso quer dizer que Elbaf está vivo. Então, se Elbaf é o deus da guerra dos gigantes, pelo tamanho da árvore de Adam, dá para pensar que a própria árvore de Adam seja a ilha de Elbaf. E não seria a primeira vez que a gente teria um plot em cima disto, visto que Zunisha é aquilo que carrega Zou em suas costas, né? A base ali de ser a ilha de Zou, que a gente ficava pensando o que era aquilo, tal, porque era tão difícil de encontrar, e acabaram encontrando ali na jornada, tendo mais um ponto, mais um espelhamento ali entre arcos na trama de One Piece. E o ponto mais interessante é que quando nós observamos ainda mais o mural, nós podemos encontrar ainda mais pistas. É interessante parar para pensar sobre o deus da guerra ser Elbaf e Elbaf ser a árvore de Adam, porque isso reforça um ponto sobre o mural, e o mural está em Elbaf, sobre o contexto de que eles nunca mais poderiam se encontrar, de que Deus e as criaturas não poderiam mais se encontrar. Olha só que coisa interessante. Qual é o nome das árvores mais famosas do mundo de One Piece? Adão e Eva. Se Adão está vivo, a árvore de Eva também está. Nós temos aqui várias teorias que apontam de que a árvore de Eva, a ponta dos galhos, esteja em Mary Jose, bem no castelo de Pangeia, apontando diretamente sobre essa situação de que Adão, Elbaf, o guerreiro, o deus da guerra, seja a própria figura de Nika, seja a própria figura ali de Joy Boy. Não a figura literal de Joy Boy, mas a representação daquilo que representa Joy Boy. E Lily, aquilo que está do outro lado, está em Mary Jose, está selado pelos poderes de Mu, está com a árvore de Eva. Então os dois não podem mais se encontrar, não podem mais ser encontrados. E o que nós temos? Adão é aquele que comeu o fruto proibido. Ele é o primeiro homem ao lado da primeira mulher, Eva. Eles se rebelaram contra Deus. Deus fala para eles não comerem do fruto proibido, do bem e do mal. E Adão e Eva vão lá, comem. O que acontece? Eles são separados. Eles acabam sendo separados. E o que Mu fala? E Mu acaba dizendo para nós que Elbaf é Di. Se Elbaf é Di, nós podemos perceber que os Di são inimigos naturais dos deuses, através aqui da fala do coração para o Lau. Então, Elbaf, como o Imu falou, é um Di. Se Elbaf é a árvore de Adam, logo Adam é um Di. Explode a cabeça é. Sim, meus amigos, podemos ter que a árvore de Adam esteja viva e seja um Di. Parece uma teoria maluca, parece um ponto realmente muito maluco, mas eu não duvidaria que Adam seja realmente o primeiro Di, aquele que se rebelou primeiramente contra o deus do mundo de One Piece. E como nós sabemos, o mundo de One Piece é regado através de um deus completamente maligno e completamente escroto. Então essa revolta dos Di são perante a base ligada a essa figura divina que é Imu-sama. E Adam, ou a árvore de Adam de Elbaf, sendo essa capacidade viva, teria essa resistência, essa rebeldia contra o deus do mundo de One Piece.